É isso, galera. Estamos de volta ao canal do Lessa neste domingo porque temos notícias de agora. O Fluminense acertou mais uma contratação para a temporada 2025 e o substituto do lateral esquerdo Diogo Barbosa está definido. René será jogador do Fluminense a partir desta temporada 2025. Pelo que eu já vi nas redes sociais, essa contratação já está gerando um debate imenso. Eu estou vendo muita gente criticar e eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês a partir de agora, para a gente debater, primeiro informar, depois opinar, porque obviamente cada um vai ter uma visão em relação a essa chegada do René. Acho que tem pontos positivos, alguns outros negativos, que a gente vai ter que colocar nessa balança agora para saber se é um bom negócio ou não. Vou te pedir, por favor, se você puder deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, é muito bom, ajuda demais, eu conto muito sempre com a presença e também com a interação de vocês, tá? Vamos lá. No dia 23 de dezembro, a gente revelou, nossa equipe Jornada KTO 1902, nós revelamos o interesse e o contato do Fluminense sondando a situação do René, que naquele momento estava em negociações com o Internacional para tentar renovar o contrato. Antes disso, a gente já tinha informado que o Marçal foi outro jogador procurado, ele está livre no mercado, assim como o René, foi outro jogador procurado pelo Fluminense, mas acabou ficando em compasso de espera, porque o Fluminense também procurou o Esquivel, lateral esquerdo do Atlético, um jogador mais jovem, com potencial, mas que o Atlético informou que a intenção deles e também do jogador era uma negociação com o futebol europeu. Então isso não avançou. O Fluminense vai para o Marçal. A negociação em relação ao Marçal não avança. Talvez, não sei se pelas críticas ou pelo histórico de lesão do Marçal. Beleza, não avançou. E aí veio essa sondagem no René. Só que, né, nesses últimos dias foi revelado que o Fluminense tentou e fez uma proposta pelo lateral esquerdo do Porto, o Wendel, um jogador de 31 anos com muita estrada na Europa, também em término de contrato no meio do ano. O Fluminense fez uma proposta de 1,5 milhão de euros, mais 500 mil euros de acordo com bônus a serem batidos, só que o Wendel tem um acordo com o São Paulo, ele vai assinar um pré-contrato com o São Paulo, até teve aquela confusão toda, né, do Porto querendo denunciar o São Paulo na FIFA, desconfiando que o São Paulo assinou um pré-contrato com o Wendel antes de ser legalmente possível, ou seja, 6 meses antes do término do vínculo. Se eles assinaram um pré-contrato em dezembro, esse pré-contrato não seria válido. Mas enfim, aí é problema deles. Hoje saiu uma informação de que o São Paulo vai apresentar um pré-contrato amanhã para o Wendel. E aí, com opções mais escassas no mercado, o Fluminense foi atrás do René. Então foi uma negociação fechada muito rapidamente pelas partes. Porque o René está livre, não fechou, recebeu uma proposta do Inter, eles não chegaram a um acordo, o René pediu, se eu não me engano, um aumento de salário. É um jogador que, ultimamente, na última temporada, foi bastante criticado pela torcida do Internacional. Então, com o René livre do mercado, o Fluminense fez o óbvio. E por que eu estou falando o óbvio? Porque o Fluminense já tentou, aí foi uma informação que o Gabriel, o que eu apurei em relação a tempo de contrato, tá? Porque depois eu vou complementar com isso. O Fluminense ofereceu um contrato de 2 anos para o René, com mais uma opção de renovação automática por mais uma temporada, se ele atingir 60% dos jogos no segundo ano do contrato. Eu não tinha esse número de 60%, isso foi o Vene Casagrande que informou agora. A informação que eu tinha é que, de acordo com o bônus, no segundo ano de vínculo, ele poderia ter mais um ano de contrato. E aí o Gabriel Amaral apurou, a gente, né, na correria aqui apurando, ele descobriu que o Fluminense já tinha tentado a contratação do René quando ele sai do Flamengo para o Internacional 3 vezes ao todo. E tentou durante a passagem dele pelo Inter. E não conseguiu naquelas oportunidades. E o Mano já trabalhou com o René, inclusive no Inter. Então o Mano conhece muito bem o René e gosta do jogador. O René tem 32 anos, tá? E o Mano recomendou, aprovou. Bom, se tiver possibilidade, se tiver negócio, se ele não ficar no Inter, é um bom jogador para a gente ter no elenco. E foi assim que a coisa foi construída. A possibilidade de disputar o Mundial com a camisa do Fluminense também pesou. E o René sabe que com o Mano ele tem condições de chegar e brigar por um lugar no time titular.
Ainda mais com o Fuentes, que é um jogador mais jovem. Enfim, tudo que eu estou passando para vocês é informação. A negociação realmente foi muito rápida, de sexta para sábado houve um avanço. Ontem ela foi concluída, talvez tenha algum detalhe aqui, outro ali, mas o clube está com pressa até para que ele possa se reapresentar, ou melhor, se apresentar no dia 8 de janeiro no CT Carlos Sachilho. Então tudo que eu passei para vocês aqui é informação. Vamos à minha opinião em relação a isso. O René, não dá para dizer que ele é um jogador veterano, é um jogador que com 32 anos, numa comparação com o Marçal, por exemplo, se tivesse que fazer uma escolha, preste atenção, hein? Se tivesse que fazer uma escolha entre René e Marçal, eu escolheria o René, pela questão física, tá? Se fosse entre um e outro. Porque o René é um jogador que geralmente tem uma boa condição, e até onde eu não busquei todo o histórico dele aqui, mas ele não tem um histórico de lesão como tem o Marçal. Então, por esse aspecto, e é mais novo também que o Marçal. O Marçal, se eu não me engano, está com 35 ou 36, né? É mais jovem. Mais jovem é pesado, né? Mas é mais novo. Enfim. Ele é um jogador experiente. É um jogador com passagem por grandes clubes. E nunca teve hype nenhum. Pelo contrário, o René teve alguns bons momentos pelo Internacional, alguns bons momentos pelo Flamengo. Se eu pegar dele, times grandes. Né? É um cara que sempre jogou pressionado e nunca sentiu muito essa pressão. Agora, o ponto que pega pra mim, a gente viu ano passado, 2023, nos confrontos contra o Fluminense, o René cometer falhas grotescas, que ajudaram a eliminar o Internacional, graças a Deus por isso. Muita gente fala do Ener Valencia, mas o René também, naquela oportunidade, meus amigos, então, é um jogador que tecnicamente, muitas vezes, ele deixa a desejar. Oscila demais. Ele faz alguns bons jogos, ele consegue destaque, às vezes ele estabelece uma regularidade, mas em algum momento ele vai falhar. Eu não vejo muita diferença pro Diogo Barbosa não, tá? Sinceramente, eu não vejo, porque o Diogo é um jogador assim também. Tem boas partidas e outras tenebrosas. Então, pra mim, é mais ou menos o mesmo nível. Eu acho o Marçal tecnicamente melhor do que eles. Só que fisicamente o cara não consegue mais ter uma grande sequência. Agora, o que pega mais pra mim, de novo, mais uma vez, o Fluminense está oferecendo 2 anos de contrato por René e ainda com opção de renovar por mais um. E é isso que me deixa encabulado, cara. Impressionante como eu acho difícil algum outro clube chegar agora e oferecer praticamente 3 anos de contrato. Porque ele é um jogador regular. Se ele tiver sequência, ele vai jogar 60% dos jogos. Não é muita coisa. 2 anos mais um de contrato para um jogador que tem 32 anos e é um jogador que oscila muito tecnicamente. Se é um contrato de 1 ano, contrato de 1 ano com opção de renovação por mais um. Pô, você bateu uma meta aqui, você tem 2 anos de contrato. Tá ruim, meu amigo. Porque ele é um jogador caro, ele é um jogador barato. Provavelmente ele não vai ganhar o que ele ganhava no Inter, eu espero. Mas o salário do René não é baixo. Então é isso que me pega, é isso que me incomoda. O tempo de contrato para um jogador que está longe de ser unanimidade. Acho que eles chegam para brigar, acho que o Fuentes tem condição sim de ser titular. Se o René for banco, eu não acho, sendo bem sincero para vocês, estou falando agora só de aspecto técnico e tático. Se o René for banco, eu não acho um jogador ruim para se ter no banco. Veja bem, com o Fuentes de titular. Agora, o René, com a experiência que ele tem, né, o fato do Mano conhecer muito, e o Mano gosta desses jogadores também, eu, infelizmente, se ele fizer o básico, eu acho que ele tende a ser titular. E aí não dá, ou dá pouco espaço para o cara jogar. Óbvio que o Fuentes vai ter oportunidades, mas eu acho, veja bem, eu acho que são jogadores de níveis parecidos. René, Diogo Barbosa, eu não vejo muita diferença entre esses atletas. O que me pega é realmente esses contratos que o Fluminense oferece, ficando preso a esses jogadores por muito tempo. Jogadores que, querendo ou não, apesar de não ser muito, de não ser um veterano, a tendência, a partir de agora, é entrar num viés de baixa na carreira. E o René está longe de ser, né, uma referência técnica. É um jogador que tem muitas dificuldades. Tem valências, é um jogador muito dedicado, jogador aplicado, é um cara de caráter. Claramente você vê que é um cara que tem caráter, ele tem responsabilidade, ele realmente
É um cara que consegue se doar muito. Isso é o básico? É o básico, mas tem jogador que não faz isso. Só que a gente não pode olhar só para isso. A gente tem que ver o que o cara pode render, quanto custa e por quanto tempo o clube estará vinculado a ele. Então esse contrato eu acho um exagero. Mas não vejo que o Fluminense tem um decréscimo de qualidade na lateral esquerda, saindo o Diogo Barbosa e entrando o René. Talvez até um ganho, porque, como eu disse, são jogadores que oscilam bastante. É o reforço que eu queria? É o jogador que eu queria? Não. Eu preferiria muito mais um Endel, um jogador um pouco mais jovem, muita experiência no futebol europeu, um cara sólido, né, que, enfim, não ficou tantos anos na Europa por um acaso. Se tivesse que escolher, escolheria ele. Eu escolheria o Esquivel, obviamente, jogador mais jovem. Mas, na situação do Fluminense, que não tem muita grana para investir, você vai, muitas vezes, no óbvio e no mais fácil, que é isso que acaba acontecendo. Então não é um jogador que eu gostaria, não é uma contratação que a princípio eu faria, mas se fosse por um ano de contrato, acharia ok. Esse tempo todo de contrato aí, sinceramente, não gostei não. Mas quero ouvir a opinião de vocês. Deixa aí seu like, se inscreva aqui no canal, seu comentário, conto muito com a participação de vocês. Imagino que vai gerar muito debate essa vinda do René. E vocês, obviamente, como sempre, têm espaço aqui para debater nos comentários. Valeu, pessoal. Um abraço. Tamo junto.